Vamos então, nesse momento, relaxando em nossa cadeira, nos desligando de tudo aquilo que prendeu nossa atenção durante o dia e elevando os nossos pensamentos para que possamos captar todos os ensinamentos do nosso encontro desta noite. Nós vamos recebendo no nosso lar os guardiões que vão aplicando um passe de limpeza em cada um de nós, fazendo uma completa asepsia energética no nosso lar, removendo energias negativas, formas pensamentos, miasmas, tirando tudo aquilo de negativo que pode comprometer a harmonia do nosso lar. Nós vamos sentindo o nosso corpo ficando cada vez mais leve, mais tranquilo, a nossa mente silenciando para que o nosso pensamento possa estar ligado ao nosso Pai. Nós vamos recebendo a companhia dos veludos que colocam uma proteção energética no nosso lar. E esta proteção impede que energias negativas, espíritos ignorantes da luz, possam vir a perturbar a harmonia do nosso lar. Estamos protegidos neste momento. E com os nossos pensamentos elevados, manteremos essa proteção durante todo este encontro. Nós vamos nos ligando ao nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, que nos acompanha desde o início da nossa encarnação, nos protegendo e nos orientando nos momentos em que nós precisamos. E junto com o nosso espírito protetor, nós vamos encontrando os mentores do Pingo de Luz. Esses irmãos do plano espiritual que nos acompanham e orientam nossos pensamentos para que possamos compreender tudo aquilo que for discutido na noite de hoje. E formando uma grande caravana, nós vamos nos ligando a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Esse espírito de luz que nos recebe com um abraço carinhoso. Sentimos o acolhimento de Maria e todo o amor que ela derrama sobre nós. E nós vamos nos sentindo em paz. Nosso coração bate muito alegria por este momento. E Maria nos acompanha até o nosso encontro com Jesus. E junto com Jesus, nós agradecemos a todos os ensinamentos que Ele nos deixou. Agradecemos pelos exemplos que nos guiam nos dias de hoje. Pedimos a Jesus que ilumine nossos pensamentos, para que possamos compreender tudo aquilo que Ele nos deixou. Jesus, sorrindo para nós, nos leva até o nosso Pai. E à frente de Deus, nós vamos nos colocando humildemente, agradecidos pela presente encarnação, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos, pelas oportunidades que surgem na nossa vida,
que possamos estar atentos a estas oportunidades e aproveitá-las. Pedimos ao Pai que aceite a nossa oração e nos liga a Ele neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. Possamos ter um bom encontro nesta noite, boas reflexões, e saímos desta reunião melhores do que quando chegamos. Graças a Deus e graças a Jesus. Estão todas bem? Bem? Então Tudo tá bem, bom. graças a Deus. Então vamos lá. Então hoje nós vamos voltar para o livro Força Espiritual, de José Carlos de Luca. E o texto de hoje é: Você é quem pensa que é. Eu li umas 2 vezes para entender. Você é quem pensa que é. Vamos ver. Frequentemente agimos de acordo com a imagem que criamos a nosso próprio respeito. Se você se julga corajoso, terá atitudes corajosas. Se você se acredita fraco, agirá com medo e insegurança. Somos um ator interpretando o personagem que modelamos ao longo da existência. Melhorar a vida será muitas vezes mudar a imagem que fazemos de nós mesmos. Quase sempre essa imagem não corresponde ao que realmente somos. É possível que nossos pais ou educadores tenham passado uma imagem distorcida do que somos, e nós, de alguma forma, incorporamos essa imagem como verdadeira. Não dê valor a imagens falsas, pois, do contrário, você apenas agirá para confirmar o que pensa que é. Não acredite em ideias que limitam a sua capacidade, que diminuem o seu valor e que apagam a sua luz. É possível mudar tudo isso como você muda de roupa todos os dias. Você é filho de Deus, portanto, herdou do seu Pai o que há de melhor na criação. Todos os talentos e oportunidades lhe pertencem por herança natural. É possível que hoje você esteja se tratando da mesma forma que seus pais o trataram na infância. Se não foi amado como gostaria, é bem provável que também não esteja se amando como deveria. Essa situação já terminou. Seus pais deram o que podiam dar. Perdoe-os. Mas a você, e somente a você, cabe a responsabilidade de se amar incondicionalmente. O milagre que você está esperando em sua vida ocorrerá exatamente no instante em que abandonar a imagem do ser rejeitado, pequeno e impotente, e passar a viver confiante como filho de Deus deve viver. O socorro mais urgente que você necessita é acabar com seu complexo de inferioridade. Muito legal. O que vocês acharam? Sim. Eu me lembrei daquele exercício que a gente fez da Margarete, da gente se ver criança, né, como observadora, criança, naquele palco lá, né, se vendo na parte infantil da sua vida. Eu me lembrei dessa parte. É difícil mesmo, né? É, Porque cada pai
cada mãe deu o que tinha, o que achava que estava sendo certo no momento, e muitas vezes podem ter se equivocados, a gente se sentindo realmente preferidas em algumas situações, porque eu sou filha do meio, vamos lá, gente, eu sou a filha do meio, tem sempre alguém que deixa para trás a filha do meio. O primeiro porque é o primogênito, a última porque é a caçula e a filha do meio é a perdida. Então, eu sou uma vencedora. Essa questão dos pais, né, é uma coisa que a gente, durante o nosso encontro de hoje, a gente precisa compreender que eles fizeram o melhor que eles sabiam fazer, né? E se alguma sequela a gente teve por causa disso, não foi pela vontade deles, foi pelo que eles conheciam, né? Então, a gente não pode culpá-los por eles terem feito o melhor. A gente deve agradecê-los por isso, né? Mas, de qualquer forma, todo mundo que, mesmo fazendo o seu melhor, acaba, às vezes, interferindo de maneira negativa na vida do outro, mesmo querendo fazer o melhor. Então, a gente, perdoando os nossos pais, a gente precisa também se perdoar por aquilo que a gente faz de errado, né? Então, quando a gente pensar, quando a gente for responder as perguntas de hoje, a gente precisa pensar no que a gente realmente é, né? Naquilo, ser verdadeiro com a gente mesmo, né? Tira a máscara ou aquela imagem que a gente faz de nós mesmos e procurar olhar para ver como que a gente realmente é, né? Aí a gente responde, principalmente para nós mesmos, as perguntas que a gente tem hoje, tudo bem? Vamos começar as perguntas, então? Como você costuma se enxergar no dia a dia? E aí, é para a gente pensar na nossa autoimagem, se ela é positiva ou se carrega rótulos negativos. A gente vai refletir se essa visão é realmente nossa mesmo ou se ela foi herdada de outras pessoas. Então a pergunta é: como você costuma se enxergar no dia a dia? Eu, até um mês atrás, eu me enxergava bem, uma pessoa iluminada, uma pessoa. Aí de um mês para cá é que eu estou me sentindo rejeitada, entendeu? Uhum. Agora, qual o motivo, eu não sei explicar. Aos poucos esse motivo vai brotar. Aí a gente vai descobrir juntos. Tá bom? Juliana, você ia falar alguma coisa? Eu tenho duas visões. Uhum. Uma da Juliana da família e outra da Juliana do trabalho. Hum. A da Juliana do trabalho é uma imagem que eu mesma desconheço. Todos falam que eu sou alegre, que eu sou sorridente, que eu sou alto astral, que eu sou uma pessoa iluminada, e dão adjetivos que eu, a maioria das vezes, não reconheço. Uhum. E em casa eu tenho a de brava, a de mandona, eu nasci de 5 meses, eu quero tudo rápido, que também é uma imagem que tem de mim, do externo. Então eu tenho bastante conflito para me identificar nessas duas posições. Uma que me exaltam muito, que eu não sou, e outra que eu sou muito. é, são adjetivos ou situações que muitas vezes eu não me enxergo. Então, eu tenho assim um probleminha de espelho. Então, mas a pergunta é como você se enxerga e não como os outros enxergam você. Aí, no final da pergunta, fala, mas essa visão é sua ou dos outros? Então, eu tenho a visão dos outros. Você tem alguma visão sua?
ela é inversa nas duas situações. Isso quer dizer que eu não me conheço, entendeu? Legal. Porque eu acho Alguém que eu mais não gostaria sou de falar? aquilo do trabalho e não sou aquilo da família. Acho que eu sou o meio termo. Eu tenho momentos muito felizes, eu tenho momentos de muito otimismo, eu tenho momentos que eu quero as coisas resolvidas rápido porque elas necessitam. Então, eu sou pessoa de momento, de situação, não de momento, de situação. Depende da situação. Será que você não é as duas e não é as duas? Nossa, Na Caprichou, hein, realidade, oi? caprichou. Não, porque assim, no final das contas, eu acho que você é as duas. Só que quando a gente está falando do trabalho, né, a gente tem uma série de regras envolvidas que fazem com que a gente viva um personagem que a gente julga ser bom para aquela situação. Já em casa, com a família, as regras são outras, né? A gente acaba se sentindo responsável por tudo. E aí a gente acaba querendo mandar em tudo. Porque já que eu sou responsável, eu mando. Não é verdade? No trabalho você pede, em casa você manda. Não é verdade? até mesmo porque você aprende na gestão comercial que você serve. E eu faço isso com naturalidade, eu não faço Uhum. isso forçada. Eu não sou uma pessoa do bem lá porque eu tenho que ser. Eu aprendi a ser, aprendi a tirar o melhor dessa situação de ambas as partes. É, Talvez em casa eu não utilize esse mesmo ponto de vista, esse mesmo ponto de partida. E aí eu me vejo uma outra pessoa. no trabalho você serve por profissão e em casa você serve por responsabilidade. Talvez seja isso. É, pode ser. Porque quando a gente faz as coisas com responsabilidade, uma certa obrigação, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente acaba tendo essa, esse sentimento, né, de frustração, sei lá, um sentimento que é ruim, que a gente sente dentro de casa, porque a gente sai do trabalho, né, tem todas as dificuldades do trabalho, e quando a gente chega em casa, a gente fala assim, agora eu vou relaxar, que é o lugar onde que eu volto para poder recuperar minhas energias. Mas não é assim, porque saindo do trabalho, a gente vai resolver os desafios dentro de casa, né? E a gente não pode esquecer, né? E a gente já leu aí que parte daqueles que estão com a gente no nosso lar, na nossa família, são aqueles a quem a gente tem algum desafio a resolver, né? Algum, Compromisso. oi? Um compromisso. Um compromisso, ou alguma coisa a resgatar, ou de você para ele, ou dele para você, né? Ou de Ou ambas seja, as partes. nem sempre a gente tem aquela sintonia, né? Nem sempre a gente tem aquela sintonia. Ou se tem, ela não é constante o tempo inteiro, né? Então, às vezes, é por causa disso que a gente tem essas diferenças, né? E o texto, ele pede para que a gente comece a olhar para a gente, para a gente enxergar quem nós somos mesmo. Nós somos. Onde que a gente se sente melhor, né? Fazendo o que a gente se sente melhor? Então, por exemplo, né, no caso aqui que a Juliana falou, se ela se sente melhor servindo no emprego, talvez você seja mais ligada àquilo que você faz lá. Já a forma como você age no seu lar, se não for tão prazeroso para você, talvez você esteja sendo forçado a fazer daquela forma no seu lar pelo papel que você assumiu perante a família, entendeu? Então, a gente precisa conhecer quem que
quem que nós somos, né? Como que a gente se enxerga, quem eu sou, para a gente poder compreender aonde que está a nossa felicidade, sendo o que nós somos felizes, né? Alguém gostaria de responder, mais gostaria de responder essa pergunta? Como você costuma se enxergar no dia a dia? Eu estou pensando nela até agora. Como eu me vejo, eu me levanto diariamente otimista, bem disposta. A minha casa é o meu refúgio de prazer, me sinto bem estando em casa. Mas, assim, quando a Juliana começou a falar, eu comecei a pensar se eu me via na mesma situação que ela, porque eu também tenho uma personalidade assim. A Juliana me passa uma pessoa forte também, né? E eu também me sinto assim. Mas eu acho que eu sou nos dois lugares do mesmo jeito. Eu não consigo, porque as vezes, assim, algumas amigas falam que eu sou muito amiga, ouvinte. Eu tenho esse lado também de prestar atenção nas pessoas. No trabalho eu sou muito prestativa, tudo, mas eu não sou assim um doce de pessoa lá fora e aqui dentro eu sou outra, eu sou o que eu sou. E as pessoas não falam que eu sou meiga. Nunca, olha, ouviu alguém falar que eu sou meiga? Nunca. Meiga não faz parte da minha essência. Eu sou mesmo, como a Valéria também falava, um trator, entendeu? Eu sou muito enérgica, sou muito forte, então não tem esse outro lado de que alguém me veja mais tranquila, não tem. Não tem. E aqui na minha casa eu sou um comandante, não consigo não estar no controle. Eu também controlo tudo. Ainda estou nessa situação, querendo que as coisas não sejam tão assim, mas eu absorvo tudo para mim, eu sou controladora. Muito Não bom. sei como sair dessa situação, mas é assim. Legal, é bom. Fez refletir, né? Então vamos para a Uhum. segunda pergunta aqui. Você acredita que sua forma de pensar sobre si influencia as suas atitudes? E aí a gente precisa observar as situações em que a nossa crença, né, a crença sobre nós mesmos, determina coragem, medo, impulsividade ou apatia, esse tipo de coisa, né? Então a pergunta: você acredita que sua forma de pensar sobre si influencia as suas atitudes? Eu acho que sim. Eu me sinto uma pessoa corajosa. Então, eu saio para trabalhar, porque a minha função, eu necessito ser para exercer o que eu faço. Então, se eu já saísse da minha casa com pensamento de medo, eu não conseguiria fazer nada. Eu seria engolida pelas pessoas quando tocasse uma campainha, fosse levar uma notícia ruim, a pessoa ia rosnar e viria na minha jugular, entendeu? Então eu tenho que já sair corajosa para me poder passar o que eu tenho que falar com firmeza, explicando, mas também me posicionando, entendeu? Então eu acho que influi, sim. Mais alguém? E eu acordo É, naquele momento. Um dia que eu acordo. Ah, eu já não estou muito boa, acho que as coisas não vão dar muito certo. A coisa vai caminhar assim se eu não mudar esse padrão de vibração, né? Ou, eu tenho um dia muito difícil, tem alguma coisa muito difícil para resolver, eu não vou dar conta. Aí você não vai dar conta. E tudo é de acordo com o nosso pensamento. É óbvio que a gente não acorda 100% todos os dias. A gente não mantém essa bateria 100%. Você não fica feliz o dia inteiro, você não fica otimista o dia inteiro, você não fica triste o dia inteiro. São momentos, né? Mas eu acho que a forma como o acordar, eu já percebi isso. Depende muito como eu acordo, como é que eu vou pensar nos primeiros 10 minutos que eu acordar. Por isso que eu faço sempre o exercício da gratidão, né? Agradecer acordar, agradecer a noite de sono, ter tido a minha cama,
ter o café da manhã, ter um lar, né? Porque quantas pessoas não têm? E aí eu tenho que ir me impulsionando. No dia que eu acordo meia. Aí eu tenho. A manivela demora um pouquinho mais, mas gente, é um exercício, né? Do controle mesmo, né? Da organização do pensamento. Porque senão, se eu estou pensando que eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Isso é verdade, porque isso também tem um pouco de tem uma relação com aquele livro que eu comentei na semana passada, né? Aquele O Segredo, né? Que fala que o nosso pensamento é uma força, tanto para empurrar para frente como para empurrar para trás, né? Então, o segredo é você ter pensamento positivo, porque se tiver pensamento negativo, ele vai influenciar o que você vai ser também, né? Rita, você ia falar. É, é, muitas vezes não, existem situações que aparecem ou para resolver alguma coisa, que eu logo penso assim, ah, isso é difícil, isso eu não vou conseguir, ou é a primeira vez que eu vou fazer isso, eu nunca fiz, não vou fazer direito, sabe? Sempre me vem primeiro vem esse, vamos dizer assim, esse receio, esse medo. Aí quando eu encaro, falei, não, eu vou resolver, eu tenho que resolver. Todo mundo resolve, por que que ou eu não vou aprender, ou eu não vou conseguir resolver, né? E, e aí eu encaro a situação ou a questão que precisa ser solucionada, resolvida, e quando eu consigo, depois eu me pergunto, né, por que que eu me coloquei como achando que eu não ia conseguir resolver? Por quê? E muitas vezes eu fico refletindo isso, sabe, Sérgio? Quando é a primeira vez de eu fazer alguma coisa assim, pode ser resolver um problema doméstico, pode ser no serviço, resolver tarefas, situações que eu nunca vi. Se depois eu encaro e dá tudo certo, por que que o primeiro ímpeto, o primeiro pensamento é colocar, né, de uma maneira, vamos dizer assim, negativa, né? E eu acho que isso é um modo de querer se inferiorizar, não sei, né? Tem uma Sentir capaz, situação que né? você vai, que há uns anos atrás, a questão de 6, 7 anos atrás, que eu tirei férias, e eu queria muito, muito, muito viajar. E meu marido tinha começado a trabalhar, aí ele falou, Rita, eu não vou com você, não dá para ir, eu comecei agora, não dá para ir. Vai você, né? Mas ele falou, vai você, achando que eu não ia, porque a gente, a gente nunca, em 40 e tantos anos de casado, nunca viajou assim, em férias sozinha, né? E apareceu um pacote de promoção que cabia no meu bolso. Eu falei, eu vou, que eu não conheço esse lugar. Lugar simples, gente, nada demais, era em Caldas Novas. Ai, mas eu acho que eu vou, eu vou. Eu falei para ele, né? Olha, você tem certeza que você não quer ir? Tem assim, dá para pagar e tal, dá para ir. Eu não vou, você quer, você vai. E eu fui. Aí, como diz o outro, vai com medo, mas vai, né? E aí eu fui. E correu tudo tão bem, tudo tão tranquilo. Eu nunca tinha ido em viagens de avião sozinha, já tinha viajado e tudo, mas sempre com ele, né? E eu fui sozinha, aí fui pro hotel sozinha, aí fiz tudo sozinha, e fiz amizade com uma família e tal. E eu falei assim, tá. E depois isso fez eu refletir muito. Se você sabe que você é capaz, por que você acha que você não é capaz? Por que que você acha que não vai? Sabe? Isso sempre vem para mim, Sérgio, sempre vem.
Posso dar um pitaco na sua situação? Lógico, pode sim. A Valéria falava de um rapaz, eu não sei se você vai lembrar dele, se você vê no Instagram, chamado Tony. Ele frequentava um centro de Umbanda e ele tem uns podcasts que ele faz. Eu sigo ele, o Tony. Um japonesinho, né? Isso. Eu ainda vi ele ontem falando sobre o nosso cérebro, que o nosso cérebro ele é um órgão muito preguiçoso, ele não quer pensar, entendeu? Então, esse lance que você falou, mas por que que vem esse pensamento negativo? Por que que eu sempre penso que eu não consigo? Porque o nosso cérebro é preguiçoso, ele fala isso, que ele não quer absorver nada, que a gente é que tem que forçar ele a treinar e aprender. É. Vamos continuar as perguntas, Então. que aí talvez a gente consiga achar algumas dessas respostas aí, não é verdade? Vamos lá. Isso aí. Vamos para a próxima. Para a próxima. Que imagem de si mesmo você recebeu na infância? Acho que é aí que começam as respostas, as nossas respostas. Nesse caso aqui, o que a gente precisa é refletir como que os nossos pais, os nossos professores nos trataram, né? E como isso afeta a nossa forma de a gente se amar hoje, né? Então, por exemplo, né? A mãe toda hora fica para a criança falando assim: você é burro, você é burro. Ele acaba acreditando que é burro. E quando ele for adulto, ele não vai se sentir capaz de resolver problema porque ele é burro. Ele se sente assim. Então, muitas vezes, muitas repetições que a gente ouviu quando era criança, formatam o que a gente é hoje. Então, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu sempre ouvi que eu era muito responsável, né? E hoje, se não é para agir de uma forma responsável, eu não ajo, né? Ou, se eu faço alguma coisa que não é 100% perfeito, eu fico me cobrando, né? Tudo isso porque eram coisas que foram alimentadas em mim quando eu era pequeno, né? E não é não é que fizeram isso para me moldar, mas era um elogio. Ele falou assim, nossa, olha como esse menino é responsável, eu recebi atenção dessa forma. Então, hoje em dia, eu continuo agindo dessa forma. E tem outras coisas que não foram tão positivas, né? E eu percebo que hoje é algumas coisas que me limitam um pouco. Isso eu aprendi, acabei entendendo isso com um psicólogo, né? A gente começou a analisar como é que era quando era criança e tal, e a gente chegou a essa conclusão. Então, cada um de nós, nessas dificuldades que a gente tem na vida, podem ser coisas que foram incutidas no dia a dia nosso de crianças, né? Sabe, palavras que repetiam, né? Coisas que a gente não conseguia fazer porque era pequeno e falava assim, você não consegue fazer isso. A gente já vai entrando na nossa mente e a gente vai sentindo, aí vira uma rotina, né? Uma rotina que o cérebro pensa automaticamente quando a gente vira adulto, né? E vocês? Que imagem de si mesmo você recebeu na infância? Meu pai era uma pessoa muito exigente conosco. Ele queria sempre o melhor. E ele era assim, para mim, eu acho que ele nos cobrava muito em estudo. E para mim, tudo que eu queria, tipo, fazer, ele põe um não. Se eu queria ser jornalista, ele falava que eu ia ser jornaleira. Se eu falasse que queria ser psicóloga, eu ia morrer de fome. Tudo que eu falava que eu queria fazer, ele punha uma coisa contrária, sabe? Então, eu acho que isso, de certa forma, me deixava bastante insegura profissionalmente. Eu fiquei perdida um tempo que eu não sabia nem o que eu queria fazer. Não sabendo o que eu queria fazer, comecei por administração de empresas. Aí eu fiz a faculdade, aí que uma matéria dessa faculdade, Direito Privado, eu gostei e
fui fazer o direito. Mas antes disso eu fiquei perdido um tempo sem saber, porque ele me colocava muitas coisas assim negativas. Durante a parte estudantil era para sempre. A gente era muito cobrado sobre isso, eu e meus irmãos. Juliana, você está com cara que quer falar alguma coisa. Eu fico me travando para falar, porque às vezes a gente monopoliza a Não, tá história. todo mundo falando. Hoje está todo mundo falando aqui, tá bom. Então eu fico quietinha, esperando. Eu sempre tive a imagem e eu fui muito cuidada, caçula, e, e sempre muito protegida. Minha mãe se separou, eu tinha 10 para 12 anos, e naquela época quem se separava não tinha uma boa aceitação, então nós mudamos de cidade, e aí minha mãe tentou me, me blindar de tudo Uhum. isso. Então, minha irmã mais do meio, junto com a minha mãe, me blindavam, e isso não foi positivo para mim, porque eu não passei com o mesmo problema que elas passaram, elas me pouparam. E esse poupar me custou alguns anos de achar que estava tudo certo, que minha vida era maravilhosa, que eu não tinha problema nenhum, só que elas mascaravam. E quando eu comecei a tentar cuidar de mim, e logo eu engravidei, casei, aí foi juntando uma série de situações, eu comecei a viver mesmo com 28 anos, quando eu me separei. Que aí eu me vi cuidando da minha vida. Então, eu acho que isso tudo começou lá desde a da infância. Foi uma criação que eu sei que foi pensando no meu bem, mas que acabou me tirando aí anos e anos de autocuidado. Uhum. Por isso que eu acho que depois eu me tornei tão. Eu queria Exigente. fazer tudo. Eu não queria que ninguém mais cuidasse. Uhum. É, assumir o controle, né? Exato. Ita? Eu também fui, assim, sempre muito cobrada em questão de estudo, né? De responsabilidade, cumprir com, com as minhas obrigações, né? Ou aquilo que me era pedido desde pequena mesmo, porque minha mãe e meu pai saíam para trabalhar e minha mãe deixava ordens para a gente, mesmo de pequena, né? E o que sempre veio muito assim para mim de uma maneira muito forte, e eu acredito que isso, depois de adulta, me atrapalhou um pouco. Foi ser sempre muito obediente, porque existem situações que a gente não tem que ser obediente. A gente tem que analisar e seguir ou não, né? Mas a obediência sempre foi me exigido, sempre, muito, muito, muito. E depois, na vida adulta, eu achava que tinha que ser obediente a tudo. Uhum. Aí, com o amadurecimento, assim, com as experiências da vida, com a vivência, aí a gente vai descobrindo que não é assim, né? E é Mas assim, mesmo assim, isso daí, né, acaba sendo uma violação do que você é, né? Porque se você foi é ensinado a ser obediente, o momento em que você não vai ser é uma agressão para você mesma, né? isso, Sérgio, E aí a existem gente vai descobrindo. situações que eu acho, né? Não, mas isso, por que que eu tenho que obedecer se isso não me faz bem, É isso aí. né?
E aí, aos poucos, a gente vai descobrindo de onde que vêm as nossas dificuldades, né? Isso, Né? é. Que geram contrariedades, que geram uma série de sentimentos dentro de nós, né? Que, queira ou não queira, acaba agredindo quem nós somos. A Exato. questão toda é que essas coisas estão à nossa volta, né? De duas uma. É. Ou o que está à nossa volta muda, ou nós mudamos, né? Sim. Então, E às a vezes proposta... até, Pode falar, Rita. e às vezes até em colocar a nossa opinião, o nosso parecer, o nosso gosto, a nossa vontade, mediante as pessoas, nos colocar, né? Uhum. Porque, não, eu tenho que obedecer, É, né? é. Então, aí foi exatamente o que você falou. A gente deixa de ser quem a gente é para colocar, vou usar isso, né? A máscara da obediência, vou colocar É isso, assim. Mas atrás dessa máscara você não está feliz. é isso aí. Esse é o ponto, né? E, e aí as situações que vão aparecendo na nossa frente e que a gente é colocado não colocado à prova, mas é colocado em julgamento o que a gente aprendeu a ser e aquilo que a gente quer ser. Cada vez que a gente chega perto dessas situações, nos dá ansiedade, nos dá angústia, e aí a Isso, gente foge foge das decisões e tomar decisão para determinada coisa, porque a gente não quer vivenciar aquela angústia e aquela ansiedade, né? é. Vamos lá para a próxima pergunta. Você sente que ainda carrega julgamentos ou críticas antigas dentro de si? Porque a gente sempre foi julgado e criticado. A humanidade é assim. A humanidade vive de julgamentos e críticas, né? Elogios muito poucos, né? Você sente que carrega julgamentos ou críticas antigas dentro de si? Aí a gente pensa, né, para a gente poder responder para nós mesmos essas perguntas, né? A gente vai lembrar se existem frases ou lembranças que ainda ecoam e limitam a nossa confiança. Eu Eu tenho. estava lembrando agora, geralmente a visão assim que eu carregava muito, né? Você é muito devagar pra fazer as coisas, né? Você demora muito. Meu Deus, acho que tem uma coisa errada comigo, né? Então, terapia ajudou muito, né? Eu tenho o meu jeito de fazer as coisas, tenho o meu, a minha forma de. Depois eu fui aceitando isso, entendendo isso, né? Porque de vez que o outro faz muito rápido, eu achava que eu tinha que fazer muito rápido também, né? Se o outro fazia lia 10 livros, eu achava que tinha que ler 10 livros também, então sempre era muito externo, né? O que as outras pessoas, você não é uma boa dona de casa, você não sabe cozinhar. Eu não gosto de cozinhar, eu faço o básico, mas assim, não tá eu comecei a perceber que não está na minha. Se eu tiver que cozinhar, eu vou cozinhar, não vou ficar com fome, nem vou deixar o Ricardo com fome, né? Mas assim, não é uma coisa que eu curto, Uhum. né? Eu faço, mas eu, tipo assim, eu não vou fazer no ritmo da minha sogra, da minha cunhada, que cozinham bem. Sempre minhas tias cozinharam muito bem, né? Aquela coisa. Eu olhava assim, meu Deus, não pertence a esse mundo, né? E eu achava que estava errada por não pertencer, né? E aí, mas eu comecei a descobrir que eu tenho outras aptidões. Eu faço as coisas mais devagar, porque eu observo, né? Eu penso, eu analiso todos os, né? Então, acho que até a minha profissão se juntou a isso, né? Então, eu ficava carregando muito assim, você é muito devagar, você é muito devagar, né? Eu falei, não, eu tenho um outro ritmo, talvez o outro que seja acelerado também, né? Não sei. Mas eu comecei a perceber, aceitar o meu ritmo, né? Isso foi todo um trabalho, assim, tipo, às vezes eu me pego, não, mas fulano já fez, falei, não, mas eu ainda estou no meio do caminho, eu vou chegar no meu tempo,
tá? Não vou deixar de fazer, mas vou fazer no meu tempo. Legal. Rita, você ia falar. Não, quando você falou se tem alguma crítica, a gente traz críticas, né? Eu tenho uma em especial aí, em especial. É assim, na verdade, que eu não esqueço, né? Que não é isso no qual eu não concordo, não concordei, não concordo. E com o passar do tempo, dos anos, eu fiz questão, e também a vida me conduziu a mostrar que eu sou diferente daquilo que, vamos dizer assim, me adjetivaram ou me criticaram, Aham. né? E foi muito interessante que a vida foi conduzindo, conduzindo, conduzindo para mostrar, sabe? Que é totalmente ao contrário. E então, mas é uma coisa assim que na época me marcou bastante, tanto que eu não esqueci até hoje. Hoje não faz mais, não tem o Uhum. peso que teve na época, né? E é isso. É, Mas tem, a gente sempre traz alguma crítica ou alguma, quer dizer, eu acredito que tragam, né? então, a gente traz, e acho que as que mais nos afetam, a gente não tem consciência, não tem conhecimento. Ainda está lá no nosso inconsciente, aquelas palavras que foram gravadas no inconsciente e, e moldam o nosso caminho, né? E a gente nem percebe, e aí que vem a dificuldade de a gente lidar com determinadas situações. Estão marcados lá no nosso inconsciente de tal forma que a gente não consegue resolver determinadas situações ou lidar com determinadas situações. E só esse trabalho de autoanálise, né? Buscar na infância, lembrar de coisas da infância que falavam ou obrigavam você a fazer de você ou dos outros com relação a você, né? Estou falando isso para cada um. É, hoje em dia causam uma postura, uma forma de ser, uma forma de pensar que muitas vezes empacam a gente não sabe por quê, né? Então, essas reflexões são boas por causa disso. Alguém gostaria de falar alguma coisa mais? Então tá bom. Quando você se olha no espelho, vê mais as suas qualidades ou seus defeitos? E aí a gente precisa refletir o que a gente costuma valorizar em nós mesmos. Se a gente dá mais atenção no que falta a gente transformar ou naquilo que a gente já conquistou, né? Então a pergunta, quando você se olha no espelho, vê mais suas qualidades ou seus defeitos? Eu gosto de ver o quanto eu melhorei. Isso eu valorizo bastante. E aprendi nos nossos estudos, nas nossas reuniões, a enxergar isso, a olhar o copo meio cheio. Olha onde eu estava e onde eu estou. É o suficiente? Não, não é. Mas eu estou no caminho. Então, isso eu gosto muito de me autoavaliar, o quanto eu já caminhei. Aí tem horas que dá um escorregão, que eu falo assim, puxa vida, isso aí de novo. Eu me revolto um pouco, mas logo passa. Então, eu Ela estou logo lembra trabalhando. que logo lembra que tudo é um processo, né? Exato, é um Tudo é um processo, que às processo. vezes você dá um passo à frente, às vezes você dá um passo atrás, e assim vai. É isso aí. É isso aí. Mais alguém? Solange, quer falar alguma coisa? Eu ia falar que se eu me olho no espelho, fisicamente me olhando, eu vejo mais os defeitos.
Mas eu, como a Juliana também, independentemente de estar à frente do espelho, não nesse sentido, pessoa mesmo, internamente, eu também vejo o quanto eu caminhei, quanto eu melhorei, desde que a gente está no Pingos, fazendo nossas leituras, nossos estudos, foi um caminho, um processo difícil, mas que eu não desisti e não vou desistir. Então, é o pingo de pingar de cada dia que eu mantenho com persistência e com habitualidade. Eu faço. Já criei um hábito. Meu filho fala, né? É muito difícil criar o hábito, mas a partir do momento que você cria, estou conseguindo mantê-lo. Vocês acham, Juliana, Solange, alguém quiser falar também, vocês acham que vocês já caminharam bastante? Eu não estou dizendo que não estou dizendo que houve uma transformação completa, mas vocês acham que já caminharam bastante? Eu acho que sim, porque olha quantas encarnações a gente precisou para chegar até aqui. É verdade. Então, olha de onde eu saí e olha onde eu já estou. Então, eu estou no meio, num terço, 2/4, eu vou saber um dia. Mas eu acho que já é um progresso, sim. É só você olhar ao redor. Quantas pessoas que tem que fazem coisas que hoje eu não faço. É verdade. Hoje você está falando isso, não seria essa a resposta que eu iria dar, porque eu não pensei nas outras encarnações. Mas a Valéria falava assim: se hoje nós somos o que somos, olha o que nós éramos lá atrás. E quando eu leio os livros e falo dos rebeldes, eu me vejo o pior do que veio de capela, gente. Porque em rebeldia eu era própria. Eu falei, meu Deus, eu era um ser extremamente rebelde, um coração gélido, duro, de pedra. Eu me analiso bastante em relação a isso. E esse período que eu estou com vocês me transformou, sim, está me transformando. Foi pouco, de alguma certa forma, em vista do que eu tenho ainda que melhorar, foi pouco, mas já foi muito substancial tudo que eu era. Hoje eu vejo e sinto, e tem coisas que eu faço que eu me lembro muito das vezes que o Luiz nos passava as mensagens através dela, e ele falava demais. Gente, e o sentir, e o sentir, e o sentir. E eu falava, mas que sentir? Eu falava para ele, eu não sinto nada, eu não sinto nada. Quantas vezes eu falei para ele isso? E olha, isso aflorou dentro de mim, com os meus estudos persistentes, com vocês, e dando continuidade sozinha. Isso fluiu. Tanto que eu falei que hoje eu sinto, sou uma manteiga derretida, volta e meia eu estou chorando, se eu estou lendo um livro, se eu estou fazendo uma vibração, uma elevação, tudo me emociona agora. Eu fiquei mais sensível, até mesmo no orar sozinha, olhando a natureza. Enfim, houve essa transformação, mas foi através do Pingo, esse tempo que a gente está junto, com os estudos e com o meu trabalho de formiguinha aqui em casa também. Isso fez todo um diferencial na minha vida. Olha, vocês estavam falando e eu estava pensando, né? Esse processo todo é como construir uma casa, né? Seu objetivo é ter a casa pronta, não é isso? Mas antes da casa estar pronta, você passa num processo gigantesco que é o projeto da casa. Aí depois você vai fazer o estudo de solo, né, para você poder fazer a casa. Nesse momento, se você olha, você fala assim, eu não estou fazendo a casa. Sim, você está fazendo a casa, está se preparando para construir a casa, que é o que a gente... foi a grande transformação que nós tivemos aqui no Pingo de Luz, sabe? Olhar para os passos que a gente dá para compreender o que a gente pode fazer diferente. Antes disso, a gente não fazia isso. A gente dava passo e passo dado já era, né? Sabe, a gente não ficava analisando o que a gente fazia para saber
se a gente está acertando, se está errando, se deve fazer desse jeito ou daquilo. Essa é a principal transformação. Essa é a principal transformação que a gente precisava nesse momento e que é a base da transformação que a gente vai conseguir, aí sim, de evolução espiritual. Então, a gente compreender que a gente precisa se analisar constantemente, orar e vigiar. Teve uma época que a gente falava de orar e vigiar em todos os encontros, não é verdade? Sim. Foi importante? Claro que foi importante. Hoje, tenho certeza que quem passou por essa fase, quando o dia, de repente, começa a acontecer algumas coisas que não são legais no dia, a gente para e já entra em oração para poder trazer o dia para os trilhos que a gente quer, não é verdade? Se de repente a gente estava legal, aí começa a sentir alguma coisa estranha, assim, opa, espera um pouquinho só, isso não é meu, deixa eu orar. Esse é um aprendizado, sabe? A gente perceber que está fazendo isso tem que deixar a gente muito feliz, porque no passado, quantas vezes a gente caiu no chão, sabe, e não sabia o porquê, sabe? Quantas vezes que a gente ficou triste, ficou angustiado e não sabia de onde que vinha. Hoje em dia a gente se coloca a orar, a gente pede ajuda para o nosso espírito protetor, para os mentores do Pingo de Luz, a gente recebe essa ajuda e a gente consegue sair com pouco esforço do que a gente tinha antigamente. Então, essa transformação que é importante nesse momento, a gente solidificando esse caminho de autoanálise, de orar e vigiar, sabendo, dando cada passo, tendo a consciência de tudo isso, é um passo muito grande para a gente começar a olhar para dentro da gente e descobrir o que a gente precisa mudar. Então, e isso eu percebi em todos aqui, todos eu percebi. Todos estão assim, eu estou assim também. Pode falar, Solange. Antigamente, realmente, eu vivia o meu dia, não me preocupava nada com o meu autoconhecimento, com autoanálise, o dia era levado e eu não me preocupava. E aí houve um período que eu fiquei nesse processo que eu comecei a me sentir mais tranquila, mais em paz. Semana passada eu me observei, eu estava mais acelerada, mais agitada. Eu falei, mas por que eu estou mais... Por que eu estou assim? Isso faz sentido. O que aconteceu de diferente? É exatamente isso que você está falando. Eu comecei a questionar, eu falei, isso não é seu, não é possível. Eu não estava assim, por que eu estou agitada? Por que eu estou sentindo taquicardia? Essa análise mesmo. Aí eu comecei a fazer oração, comecei a pegar evangelho mais, ler o livro que eu estou terminando de ler, o Missionários da Luz, mas assim, já tem essa autoanálise que eu não tinha, esse olhar mais atento, eu não tinha isso comigo. Então, essa é a grande transformação nossa. Essa é aquela que a gente deve olhar e falar assim, poxa vida, né? Agora sim, eu estou num caminho de transformação espiritual, porque agora eu me percebo, né? Isso que é importante, a gente se perceber, falar assim, isso não é meu, eu não sou assim. Então, eu sei para onde olhar para evitar que aquilo me derrube, né? E nas atitudes que a gente toma no dia a dia também, né? De repente você fala assim, puxa, essa atitude aqui eu já tinha trabalhado para não fazer mais, vou fortalecer porque eu fiz de novo, não é verdade? Então esse é a grande transformação que a gente deve estar feliz de ter feito. As outras transformações que mudar personalidade, né? Vamos dizer dessa forma, elas são com muito tempo, são com várias encarnações. Não vai ser nessa que a gente vai conseguir. Mas, olhando o caminho que a gente tem que seguir, vai acelerar bastante o processo. Vamos lá. Sexta pergunta aqui. Você já percebeu que pode mudar sua autoimagem como quem troca de roupa?
Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pensar nos momentos em que a gente já conseguiu se reinventar, né? E como que essa reinvenção nos trouxe leveza e esperança para conquistar aquilo que a gente faz. Alguém já passou por isso? Alguém já percebeu que pode... Oi? A meditação e a oração para mim é esse caminho. Uhum. Quando eu percebo assim que tá diferente o negócio, assim, até para eu estar comigo mesmo. Essa época que eu tô da cirurgia, que eu tô mais em casa, que nem a minha psicóloga fica batendo nessa tecla comigo. É o tempo, eu tô com muito tempo comigo, não tem para onde fugir, É isso mesmo. né? Não tem, porque o trabalho ocupava muita coisa, né? Muito tempo e tal. Então, a meditação e a oração é aquela coisa assim, deu momentos de dor física, dor de não estar muito legal emocionalmente, de você fazer esse processo e quando você termina, uf, né? Tipo assim, você se sentir bem novamente, né? E é muito aquilo de você não fugir daquilo que você está sentindo, você ir de encontro, né? Para Uhum. harmonizar aquilo, né? Aquela dor. Muitas vezes eu estava com dor de cabeça, fazia meditação, terminar a meditação, tranquilo, não tinha Tava mais dor bem. nenhuma, estava bem. Só que eu preciso desse tempo para dedicar para o meu conhecimento. Senão, eu vou me entupir de remédio e vou deixar passando e nunca vou lidar com essa dor, né? É. Mas essa pergunta aqui, ela é um pouco... É uma pegadinha, né? Você já percebeu que pode mudar a sua autoimagem como quem troca de roupa? E aí a gente pensa, a gente não tem ideia do que pensar, mas, por exemplo, vamos supor que é, você é uma pessoa, você é uma pessoa que briga muito, né? Pelas suas ideias, tal. E, de repente, você fala assim, não vou parar de brigar, não vou entrar mais em conflito, que isso só me traz más energias. E aí você agora silencia no momento em que antigamente você brigava. Isso é uma transformação da autoimagem. Isso é uma transformação de quem você é, da imagem que você fazia de uma pessoa que você brigava pelos seus pontos de vista. Hoje em dia você briga quando você acha que vale a pena. Então, essa transformação de autoimagem pode estar trazendo para a gente uma paz interior maior. Então, é nesse sentido que ele fala da mudança de autoimagem, né? E troca como quem troca de roupa, porque é uma decisão que a gente faz. Ah, eu quero mudar, em vez de camisa cinza, agora eu vou colocar uma azul clara. Eu posso me levantar lá e buscar uma camiseta azul clara no guarda-roupa. E é dessa forma que eu posso mudar a minha autoimagem. Você já percebeu que você pode mudar essa autoimagem como vocês trocam de roupa? Já tinham percebido isso? Não, eu pensei em trocar essa autoimagem Também como não. quem troca de roupa, como se fosse uma coisa simples. Eu vi dessa forma a questão. Uhum. Mas aí eu não vejo dessa maneira, porque não é tão simples o processo de você mudar sua autoimagem. É um processo que demanda um certo tempo. Não acho que seja tão simples assim, não. Um piscar de olhos ou trocar uma roupa. É simples, sim. Você não falou que antigamente você discutia bastante, agora você fica em silêncio? Então, mas não foi uma coisa simples para eu, para eu modificar, foi um trabalho, uma O que que persistência, né? foi? Foi uma coisa O que que é uma contínua. coisa simples? O que que é uma coisa simples? Mas para mim é uma coisa que não demanda um esforço algum, não requer nada, é uma coisa comum, uma coisa simples que você resolve facilmente. Eu penso dessa forma. Olha, você conseguiu mudar isso nessa encarnação, não foi fácil? Ah, facílimo. Não, mas foi um Então, trabalho.
Foi um processo de vocês e toda a espiritualidade comigo, não bater na tecla, não bater na mesma tecla. Era diariamente, vocês, autoconhecimento, autoconhecimento, todo dia, não era? Era uma persistência nas vibrações. Tanto é aquela coisa. Água mole, pedra dura, tanto bate até que cura. Tanto vocês falaram, era contínuo nas vibrações, né? É o autoconhecimento, conhecimento e Prática do bem. prática do bem, as três, exatamente. Então, e aí indo, acabou acontecendo que a coisa fluiu. Acho que essa simplicidade que o Sérgio está falando, né? Não é algo que seja de imediato, pá, Não. né? É algo que possivelmente tem que ser diário. Vamos pensar. Segunda-feira à noite, estamos aqui reunidos. A gente não poderia estar vendo televisão, vendo novela, vendo filme. Não, nós estamos aqui. É simples Isso estar mesmo. aqui, não é? Foi uma decisão. É uma Escolha. decisão. Fazer um arroz. Não é simples fazer um arroz, mas se você não for lá fazer, lavar, refogar, ele não vai ser feito, mas ele é simples. A simplicidade, mas ela requer uma constância, né? Todo E dia uma ali. boa vontade também, né? Exatamente. Porque a gente já percebe é tão simples estarmos aqui, não é? É difícil estarmos conectados aqui, não. Mas vai depender da nossa escolha. E aí é Isso de mesmo. grão em grão, de grão em grão, né? É que nem eu faço fisioterapia, para mim é de grão em grão, que antes às vezes era muito simples para fazer, agora é muito complicado, né? Mas com a fisioterapia é dia a dia. Tipo, eu fico tão feliz quando eu já tenho alguns avanços, tipo assim, de levantar a perna. Uma coisa tão simples para outra pessoa, né? Que para mim era tão complexo. E aí depende muito da pessoa que está envolvida, né? É. Bom, de qualquer forma, o que essa pergunta quer dizer é o seguinte: você mudar a sua autoimagem é tão simples quanto você decidir trocar de roupa. É isso. Depende só da sua vontade e dedicação. Não é verdade? Agora, é claro, se você vai colocar uma roupa de noiva, dá trabalho mudar de roupa, né? Então não é. Sim. Vamos lá. Há algo em você que gostaria de perdoar? Agora, essa pega, hein? Há algo em você que você gostaria de perdoar? É melhor cada um responder para si. Geralmente, essas coisas que a gente quer perdoar é aquilo que a gente não gosta de abrir para os outros escutar, né? Tem tanta coisa lá dentro, não é verdade? Vou deixar Às minha vezes a gente gavetinha esconde da fechada. gente mesmo. Mas é importante a gente perceber isso, né? Que existem coisas que a gente gostaria de perdoar dentro da gente, porque ou é coisa que a gente fez no passado e se envergonha de ter feito hoje, então a gente precisa se perdoar mesmo, ou é coisa que a gente ainda faz sabendo que a gente não deveria mais fazer, mas a gente precisa se perdoar. Por quê? Se a gente faz, é porque a gente ainda não amadureceu o suficiente para transformar isso dentro da gente, né? E a gente precisa se perdoar por isso, porque, como eu disse agora há pouco, a transformação é um processo, não é um botão de luz que você liga e desliga. É um processo. Então, tudo demanda esforço, tempo, paciência e muito perdão, porque a gente vai errar muito, né? Vamos lá. Você já conseguiu perdoar seus pais ou pessoas que o marcaram negativamente?
estou no processo. A gente precisa lembrar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tomar a decisão que a gente precisa perdoar. Agora, o processo de perdoar é uma coisa lenta, porque a gente ainda não tem, como a gente viu na semana passada, né? A gente não tem o amor verdadeiro, o amor pleno que permite que a gente perdoe definitivamente. A gente ainda não tem isso. Então a gente precisa se perdoar, porque a gente ainda não sabe perdoar direito, né? Mas a primeira parte é você se conscientizar que precisa perdoar alguém ou alguma situação. Primeiro essa conscientização. A segunda é mudar o pensamento de negativo para positivo, cada vez que você se lembra daquilo que aconteceu. Fazendo uma oração, sabe? Fazendo vibrações. Esse é o meio, pelo menos a forma como eu vejo, é o meio de você conseguir perdoar. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Perdoar é difícil? Né? Então, para uma próxima pergunta. O que você faz para se acolher quando está em dificuldade? Aí vamos repetir aí, práticas de autocuidado, oração ou atitudes que lhe trazem conforto no momento de dificuldade. O que vocês fazem? Ô, Ana, você está quietinha hoje, você não está falando. Eu tomei a gripadinha, por isso que eu tô só. Tá Mas bom, tô então. aqui, tô aqui. Então vamos lá. Em quais mãos. Desculpa, não é isso. Eu pedi ali. O que você faz para se acolher quando está em dificuldade? Acho Não que tem dificuldade. a primeira Oi? coisa que eu tento é a oração, que eu acho que é o que me acalma, que vai me voltar um pouco o equilíbrio. E a oração, aí depois é que vem outros pensamentos, mas o primeiro tem que ser a oração. E quando não vem, eu falo, puxa vida, eu sei que isso vai me blindar, vai me auxiliar e eu acabo não conseguindo. Dependendo da situação, do momento, se acaba não conseguindo fazer a oração, né? Às vezes não dá, né? Às vezes está no olho do furacão lá, não dá para É. parar e fazer. E parece que se você não se afasta e concentra, a coisa não vai. Porque no meio da situação, se acaba só mentalizando, não é o suficiente. É porque a oração, ela tem como função principal quebrar a vibração que você está tendo naquele momento, né? E se você não consegue parar para orar, você não quebra a vibração. Você continua naquela vibração que está te fazendo rodar, não é isso? Então, quando a gente está num momento de dificuldade, né, passando por um aperto, e fala assim, eu preciso orar, é parar para orar. Né, que nem eu falo sempre, né? Todo lugar tem uma capela para você orar, chama-se banheiro. Você vai lá, entra e ali ninguém vai te incomodar. Aí faz a sua oração, sabe? Se desliga do problema momentaneamente para você poder elevar o pensamento, para que você tenha pensamentos elevados na hora de buscar a solução para a dificuldade que você está passando. Né? Porque senão, a gente vai ficar envolvido naquele turbilhão e não vai conseguir se levantar nunca. Né?
você reconhece seus talentos e dons como herança divina? Primeiro, você reconhece seus talentos e dons espirituais? Acredito que eu reconheça, porque eu acho que é uma coisa nata, minha. Tem coisas que fazem parte da minha essência, não que eu desenvolvi estudando, questão de talento, de personalidade, eu reconheço. Quer falar alguma coisa, Juliana? Eu ia falar que a parte física é fácil a gente identificar quais são as nossas, o que que você tem mais afinidade, o que que você tem, vamos falar assim, um dom, né, para aquilo. A gente fala, né, eu tenho dom para tal coisa. Agora, a parte espiritual é o que a Solange falou, a gente tem que parar e fazer uma reflexão profunda do qual que é a nossa essência, o que que eu tenho Quais são os dons, né? que já vieram Quais são as comigo. virtudes? Ou que você desenvolveu durante a vida também, porque No algumas delas a gente caminhar. desenvolve, não totalmente, mas desenvolve, né? Agora, o principal é, a gente reconhece que esse, esse, esses talentos são herança divina? A gente consegue reconhecer que, na realidade, o que nós estamos fazendo é resgatando aquilo que já é nosso desde que nós nascemos como espírito, né? E o que nós estamos fazendo agora é tirando, né, as máscaras, as coberturas de cima desses dons e tornando eles visíveis para nós mesmos. Já perceberam isso? Quando a gente ouve que a gente é a centelha divina, que todos nós temos a centelha divina, isso deveria ser muito nítido, porque se nós somos a centelha divina, a gente tem todas as qualidades do nosso Criador. A gente só precisa resgatar isso, Desenvolver. É isso aí. né? Ou resgatar, ou desenvolver, ou chegar até ele de uma forma pura. Só que a gente não Uhum. tem essa consciência. Por mais que a gente saiba, a gente não sente isso. A gente não se acha merecedor. É que isso é conhecimento e ainda não é essência na gente. A gente sabe que a gente é a centelha divina, mas a gente não sente isso. Então, fica alguma coisa que fica desconexa na gente, né? Então, cada vez que a gente vê uma virtude dentro da gente, a gente fala como uma conquista nossa. E é realmente, mas a gente não consegue ainda assimilar que essa não é uma conquista, é uma descoberta, porque ela já esteve sempre dentro de nós. Aquela virtude sempre esteve dentro de nós. E agora nós estamos conseguindo trabalhar o suficiente a gente para que aquilo esteja aflorando na gente, né? Aquilo que é Deus dentro de nós, né? Como seria a sua vida se você abandonasse o complexo de inferioridade? Alguém tem complexo de inferioridade aqui? Eu já tive. Eu estou superando ele. Eu já tive. Já tive, sim. É, quer ver? Eu vou fazer vou falar uma coisa aqui e aí a gente vai cair na real, tá bom? No ano que vem a gente vai retomar a assistência espiritual, né? Eu estou preparando já alguma coisa como para a gente treinar a cromoterapia, né? Como é que vai ser o trabalho e tal. Só que é o seguinte, né? Antigamente quem fazia o acolhimento do amor era eu ou a Valéria, não é verdade? Aí se eu chegar para vocês, tudo bem para vocês
fazerem a preleção nos moldes que a gente está fazendo agora? Preleção não, acolhimento do amor nos moldes que a gente está fazendo agora? Eu já consigo vislumbrar uma possibilidade. Antes nem isso eu tinha. Isso é complexo de inferioridade, porque todo mundo tem condições de fazer. Hoje eu já consigo, se eu tiver um tempo para me preparar, eu acho que eu consigo, pelo menos, iniciar esse processo. Mas antes, realmente, eu não tinha. Não tinha essa percepção e tudo era impossível na minha cabeça. Então, tendo isso como exemplo, como seria a sua vida se você abandonasse o complexo de inferioridade? Então, pensando nisso, extrapola para tudo aquilo que a gente acha que não é capaz de fazer. Como é que seria a vida se a gente não tivesse esse complexo? Faria de tudo, em todas as situações. Eu seria capaz de tudo, sabe? Inclusive dessa dificuldade que eu tenho de avançar na minha reforma íntima, na minha evolução espiritual. Ah, mas quer dizer então que se eu não tivesse complexo de inferioridade eu conseguiria me transformar mais rapidamente? Não, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: não teria a gente lutando contra a gente mesmo, né? É, A gente não ia se sabotar. É verdade. Isso, é isso mesmo. E, na verdade, a gente se Então, sabota e a gente pensa no que o outro vai pensar, né? Quando eu Entra a fazia vaidade, o orgulho. é, a caravana uma vez, eu nunca vou esquecer disso. A gente estava lá, aí quem quer fazer o preparo, né? A preleção e tal, lá no trabalho? Aí eu, ai, não, vou fazer não. Se eu errar, né? Se eu engasgar, se eu falar de uma forma diferente, e tal, o que que os outros vão pensar? E aí, nesse dia, até a dirigente falou pra gente, tem orgulho, gente. Você vai fazer do seu jeito, do seu modo, se você errar, tudo certo. Não tem problema, você não é obrigado a fazer igual o que o outro está fazendo, com as mesmas palavras, você pode fazer mais simples, né? E tudo que é novo, a gente coloca dificuldade, né? Mas tem que ir com medo mesmo. Aí, ufa, fiz, né? Aí no outro você já percebe que você faz um pouquinho melhor, né? E assim vai. se a gente começasse o essa, nosso dia. Oi, pode falar, Rita. não, agora me fez lembrar uma passagem, Sérgio, que uma vez eu estava na Câmara de Passe, né? Lá no CAE, trabalhando, já todos sentados no início, para iniciar, né? Mas já todos sentados enquanto estava a preleção, nós ficávamos em círculo, vibrando, né? E quem ia dirigir a Câmara, não, por um problema que teve, não pôde chegar, né? E eu lembro que a Edinalva falou assim para mim, Rita, você dirige. Aí eu falei, eu? Aí ela falou, você. Aí eu falei assim, mas será que eu consigo? Ela falou, lógico que consegue, você não falta no trabalho. Você está há anos aqui, você vai dirigir a Câmara. Não foi uma Aí pergunta, né? foi uma convocação, né? Então foi É, aquilo que eu disse no começo, né? Então por que que a gente acha que não vai conseguir, que não vai fazer, se depois foi feito, no final, com a graça de Deus, correu tudo bem, os trabalhos, tanto que depois eu fiquei anos dirigindo a Câmara de P1, P2 e CH, né? E é isso, né, Sérgio, é o que você acabou de falar agora também, né? é. Então, se a gente começar o nosso dia, não sei o que vai vir pela frente, mas eu sou capaz. Primeiro, como uma autoafirmação, e depois puxar, né? Porque a gente precisa, a nossa fé do que a gente se determina
ela tem que ser inabalável. Como é que eu sei que eu sou capaz? Porque Deus não colocaria no nosso caminho uma dificuldade maior do que a gente consegue carregar. Então, eu sou capaz. Por esse motivo, eu sei que eu sou capaz. Então, não tenha dúvida, mete os peitos e vai embora. Sabe? O que não dá para fazer, eu vou descobrir quando não der para fazer. Né? Hoje eu estava assistindo um vídeo no YouTube de uma pilota, né, de avião, e que ela tinha na mente uma coisa que o pai dela tinha falado, que é o seguinte, que o impossível é coisa de quem desiste antes do final. Hum, Então, para quem quer ir até o final, nada é impossível. Nada é impossível, sabe? Ah, mas e se eu não conseguir? É porque você desistiu antes. Mas quando é que eu vou conseguir? Quando chegar no final, horas. Uma hora consegue. Uma hora consegue. Nem que não seja nessa encarnação. Uma hora consegue. E sem Não é contar que verdade? a gente sempre tem a ajuda, né, dos amigos Sim. espirituais, né, quando a gente... Sim. Quando os nossos propósitos É, são bons, nós temos a ajuda do plano espiritual superior. é. E até quando a gente tem os nossos propósitos não são bons, a gente também vai ter a ajuda do plano inferior, né? É. Aí, para a gente encerrar, qual pequeno passo você pode dar hoje para se amar mais? Eu vou dar uma sugestão. Posso? Claro. Isso que eu acabei de falar. Pensa da seguinte forma: Deus não me dá uma prova maior do que eu possa suportar. Então eu sou capaz de vencer isso. Eu sou capaz de vencer isso. E a gente repete tudo isso todo dia de manhã. Deus não vai me dar uma prova maior do que eu possa suportar. Então eu Então, sou capaz de vencer. isso que eu estou passando é uma carga que Uhum. Deus me deu? É uma carga que Deus permitiu para que você pudesse aprender alguma coisa com isso. O que vai aprender aí é de cada um, né? São as necessidades de cada um. Mas a gente vai receber ajuda sempre quando a gente se dedicar a compreender o que precisa aprender e se dedicar a aprender, né? Mas não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, porque senão todo mundo evoluía rápido, ia haver anjinho rapidamente, né? Então, a gente não vamos enxergar como se fosse uma penalização que Deus nos dá. Isso é uma oportunidade que Deus nos dá para vencer uma dificuldade que a gente tem internamente. Entendeu? Sim. Aí, a nossa dedicação, a nossa compreensão, a nossa vontade de vencer o desafio é que vai fazer a diferença. Entendeu? Entendi. E esse grupo que a gente tem aqui, muitas às vezes a gente nem segue o roteiro do texto, porque aparece algum assunto que mexe com a gente de tal forma que a gente fica só naquele assunto lá, porque aquilo está fazendo bem para a gente, está fazendo a gente enxergar alguma coisa que vai nos ajudar a vencer o desafio que a gente está vivenciando naquele momento. Né? É para isso que esse grupo está junto. Tá bom? Ok. E Bom, você é bem-vinda para ficar com a gente, pôr para fora todos os bichos que tem aí dentro, se livrar dele para você crescer. Tá bom? bom. E eu vou sair porque está dando hora Vai lá, vai da lá. Boa terapia, consulta tá para bom? você. Boa Tá noite para bom? todos. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Então vamos encerrar, gente? Sim.
Então vamos lá. Alguém gostaria de fazer encerramento? Então eu faço. Nós estamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, aos mentores do Pingo de Luz, pela oportunidade deste encontro. Sentindo o quanto as palavras que nós trocamos nesta noite nos ajudam a pensar em nós mesmos e no caminho que a gente precisa seguir. E nós vamos aproveitando esse momento de elevação, de harmonia, para vibrarmos pelo esse nosso planeta, sentindo o amor brotando no nosso coração e envolvendo todo o planeta de amor, melhorando a psicosfera, trazendo energia para que o nosso planeta possa se equilibrar. Nós vamos vibrando pelo nosso Brasil, para cada brasileiro, para que o coração abrande, que haja o respeito e que haja a união para o crescimento deste país. Nós vamos vibrando pelo pingo de luz, pelos trabalhos, pelos estudos, que possamos retomá-los no ano que vem. Nós vamos envolvendo o nosso lar com muita luz, mentalizando aquela proteção que fizemos no início do nosso preparo, fortalecendo cada vez mais. Que possamos, durante toda a semana, manter esta proteção ativa e forte. Vibremos por todos os nossos parentes que vivem conosco, para que tenhamos uma convivência onde o aprendizado guie nossos caminhos. E pedimos ao Pai a permissão para vibrarmos por nós mesmos. Espíritos ainda imperfeitos e muito necessitados do amor e da misericórdia divina. Que possamos estar reunidos na próxima segunda-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus.